Olá, pessoal. Vou falar então um pouco sobre o livro Cravos da Religião. Cravos da Religião é um livro que foi publicado pela editora, deixa eu ver a editora aqui, Apris, Família e Comunidade na Fazenda de São Bento de Iguaçu, do Vitor Hugo Monteiro Franco, da UF. Então, essa fazenda ficava no Rio de Janeiro. Então, ele vai falar sobre essa fazenda especificamente ali no século XIX. Fazenda de São Bento. Fazenda de São Bento. Tá? Destaquei alguns pontos do livro, então a gente vai tratar de alguns pontos que. Ele vai falar basicamente como eram tratados esses escravos nessas fazendas ali. Não é fazenda de jesuíta, tá? É fazenda de beneditino. Então, tomemos como exemplo o registro de batismo da capela da fazenda de Iguaçu, escrito pelo frei José Policarpo, início do século XIX. Em 21 de setembro de 1817, batizei e pus os santos olhos a inocente Felismina, filha legítima de Francisco e Fortunata, escravos da religião. Foram padrinhos Aleixo e Luzia, escravos da mesma religião. Então, esse termo escravos da religião eram, como eram chamados na época, os escravos que trabalhavam nessas fazendas de religiosos. No caso aqui, na fazenda Iguaçu, que era dos beneditinos. Então, note o detalhe aqui. Está sendo batizado escravos, trazidos pelos pais. Temos aqui uma família de escravos. Então a ideia de que os escravos viviam em promiscuidade e tal. Bom, aqui nessa fazenda não era assim. Aqui nessa fazenda você tem a igreja batizando esses escravos. Tá? Então isso chama atenção, né? Fixados no Recôncavo da Guanabara, desde o princípio da colonização portuguesa, os beneditinos acumularam ao longo do tempo um grande poder econômico e político. Na região, a fazenda de Iguaçu, no Rio de Janeiro, tornou-se um imenso complexo produtivo e uma das maiores propriedades escravistas. Os laços familiares dos cativos eram descritos como anônimos, promíscuos, devassos. Isso é o que a literatura falava, né? Instáveis. Parte considerável dessas interpretações correspondia às dinâmicas sociais e raciais que o país vivenciava em cada período, demonstrando ser a escravidão um tema bastante sensível à sociedade brasileira. Esse campo de estudo já se encontra consolidado e não mais há necessidade de provar a existência de famílias escravas. É o que ele está falando aqui. A tese dele vai nessa linha. Então, essa visão de devassos, promíscuos e famílias instáveis que trocava toda hora não corresponde ao que se encontrava ali na fazenda Iguaçu, tá? Segundo a pesquisa que ele fez. Nos 800, a Ordem de São Bento foi a representante do clero regular com o maior número de cativos, chegando a contar com uma escravaria com mais de 4.000 nas principais províncias do Brasil. Só na fazenda Iguaçu, como veremos nesse número, nunca esteve abaixo de 100. Tá? Apesar da escassez, listaria algumas pesquisas de suma importância para a formulação das minhas questões. A primeira dessas pesquisas é o clássico Segredos Internos, de Stuart Schwartz, publicado em 1988. E aí ele vai citando outros trabalhos também realizados nessa área, né? Ademais, não podemos confundir a possibilidade da formação de laços de parentesco entre os escravos da religião com um bom tratamento. Como advertiu certa vez Hebe Matos, não há escravidão mais cruel ou suave. Ela por si só dispensa adjetivos. Então, ele está... Agora, isso aqui é um certo paradoxo com o livro, tá? Porque o livro ele sugere um tratamento mais humanizado dos escravos, tá? Sugere isso. Então, não dá para tratar essa coisa binária que ele está situando aqui, o 0-1, né? Ou é escravo ou não é escravo. Parece que temos gradações disso. E essa fazenda está numa gradação aí que não é tão cruel nem violenta com os escravos. Não vi relatos de violência aqui com os escravos. Ao longo do livro todo, ele não me citou um relato de violência, tá? Então,
parece que temos gradações nessa forma, tá? Dessa forma, as irmandades católicas abriam a possibilidade de escravizados formarem novos laços de família extensa, haja visto que todos os participantes reconheciam uns aos outros como irmãos. Esses escravos frequentavam essas irmandades, né? Os padres fazendeiros, né? Os donos dos engenhos, permitiam essa mobilidade desses escravos para essas irmandades. Apesar da violência do sistema escravista, possivelmente, meus antepassados escravizados também apostaram, a partir dos poucos recursos disponíveis, nos vínculos familiares e comunitários para superar a penosa experiência do cativeiro. Não se trata de positivar o sofrimento, romantizar a dor ou heroicizar trajetórias, isso não é possível, mas tentar balancear a força da opressão do sistema com a potência das respostas por africanos e afro-brasileiros casados. Aqui parece que ele está se desdizendo o que disse antes, porque antes ele disse que era 0-1, ou era escravo, ou não era escravo, é 0-1, tá? Aqui ele já está relativizando, né? Aqui ele já está relativizando. Como é a mensagem do livro? A mensagem do livro é que os escravos ali tinham um tratamento ali diferenciado em relação a outros escravos, tá? A centralidade da oração e do trabalho é outra característica importante sobre a regra, traço que deu origem ao famoso lema ora e labora. Isso é a regra dos beneditinos. Tá? A partir do que foi exposto, fica claro que, ao analisarmos a Igreja Católica, é preciso considerar sempre uma instituição heterogênea e multifacetada, não como monólito, né? Que é outro ponto, né? Ou seja, a Igreja não é única, né? Então tem graduações aí Nesse sentido, um aspecto inicial que podemos sublinhar é que o envio dos primeiros monges coincide com o início da União Ibérica, período da União sobre a sua coroa, Espanha e Portugal. Foi quando vieram os primeiros beneditinos. O segundo aspecto é o padroado. Esse regime eclesial consistia numa forma de compromisso entre a Igreja e as coroas, no qual esses reis tinham a função de proteger a instituição católica em troca do poder da jurisdição espiritual sobre as áreas conquistadas. Ao se colocar à disposição da monarquia, nessas regiões, os beneditinos reforçavam sua posição enquanto súditos da religião e da coroa. Não tem como analisar de outra forma. Embora o peso do padroado tenha sido importante para permitir ou não a expansão das ordens regulares do Império, Jorge de Souza defende que os vínculos da Ordem de São Bento com o padroado eram mais fracos e não foram essenciais para a consolidação desses monges. De acordo com seu argumento, no modelo clássico do padroado, a coroa devia custear a instalação da Igreja Católica nos locais de colonização. Porém, não foi o que aconteceu com os beneditinos, já que o investimento da monarquia foi pífio. Sim, porque eles tinham as fazendas que davam lucro para eles, né? Então eles não dependiam tanto das receitas da coroa. Isso dava mais flexibilidade em relação ao padroado. Então, da mesma maneira que os jesuítas, os beneditinos também trabalhavam com mais flexibilidade em relação a essas rigores aí do padroado. Dentro desse complexo jogo de interesses que envolvia a congregação, a coroa e os colonos, os beneditinos fundaram em 1581 seu primeiro mosteiro no Novo Mundo. O local escolhido foi Salvador, sede do Império Português na América. Tal empreitada ficou sob a liderança de Frei Antônio de Ventura Latrão, acompanhado de mais 8 monges. Até o final do século XVI, os beneditinos fundaram, além das mencionadas casas de Salvador e do Rio, os mosteiros de Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba e São Paulo. Portanto, para seu custeio, a ordem dependia do trabalho de seus religiosos e principalmente das rendas auferidas com suas propriedades rurais e urbanas. Sobre esse último ponto, é fundamental destacar que o funcionamento dessas propriedades dependia enormemente da exploração do trabalho escravo. Já na primeira metade do século XVII, os beneditinos possuíam um vultoso patrimônio fundiário, urbano e uma imensa escravaria, adquiridos por meio de doações, legados, heranças e compras. Então, veja, em nenhum momento eles abriram mão aí desses escravos aí, tá? Esses escravos vão ser absolvidos somente lá em 1871, tá? Então, a absolvição dos escravos nesses mosteiros aí.
Por exemplo, no Rio de Janeiro, Belchior Tavares, que exercia o ofício de tabelião, doou, em 1612, 2 léguas de terras perto do Rio Guandu para o mosteiro montasse currais de gado. Então é uma situação bastante comum, né, de doações, e assim foi ampliando o patrimônio. Os bens da congregação também se expandiam quando o monge recebia herança. Foi o caso de Frei Jacinto de Moraes, que por ocasião da morte de seu pai recebeu parte da herança. Isso ia para a regra de São Bento. Outro mecanismo para fortalecer o patrimônio foi a compra. Segundo Maria Hermínia Hernandes, a compra foi uma prática comum, tanto no meio rural quanto urbano. O objetivo dessa ação geralmente estava ligado à ampliação do domínio em certa localidade. Então eles tinham lucro, e com lucro eles também compravam, ampliavam lá seus estabelecimentos, tá? As principais fazendas do Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX eram Campos dos Goitacazes, Jacarepaguá, com Camorim, Vargem Grande e Vargem Pequena, Ilha do Governador, Cabo Frio, Maricá e Iguaçu. A fazenda de Campos era a maior propriedade rural beneditina dos 800, possuindo algo como 546 escravos, empregados principalmente na criação de gado e produção de açúcar. Esta ainda possuía um número considerável de arrendatários. A propriedade de Camorim possuía um engenho de açúcar. Com a expulsão da Companhia de Jesus do Império Português, dos jesuítas, né? Com a expulsão dos jesuítas, a Ordem de São Bento tornou-se a principal representante do clero regular no Brasil. Quer dizer, expulsou os jesuítas, os beneditinos continuaram aqui. No item anterior, vimos que um dos modos mais comuns que permitiram à Ordem de São Bento construir patrimônio no Brasil foi o recebimento de doações de terras. Desse modo, a montagem inicial da Fazenda Iguaçu não seguia um caminho incomum. Em 1591, Jorge Ferreira, conquistador do Rio de Janeiro, ao lado do estado de Sá, cavaleiro fidalgo da Casa Real e capitão-mor de São Vicente, doou aos beneditinos uma ilha no Rio Iguaçu e mais 300 braças adentro. Não só a venda de madeira e controle dos rios preocupavam os senhores locais, os denunciantes também afirmavam que os escravizados da Ordem de São Bento realizavam trocas e mantinham contatos frequentes com os quilombolas. Em 1860, o escravizado Querubim foi um desses quilombolas, acusado de manter proximidade com os habitantes dos quilombos. Não, o escravizado Querubim, ele era da fazenda dos beneditinos. Ele tinha proximidade com os quilombolas. Segundo Flávio Gomes, nessas conexões, provavelmente quilombolas encontravam proteção nas senzalas dos cativos beneditinos. Então veja só, a fazenda dos beneditinos está sendo usada como refúgio de quilombolas. Menos arriscado é afirmar que a existência das comunidades quilombolas tão próximas às senzalas beneditinas no século XIX torna o cenário da escravidão nasquelas paragens ainda mais complexo. Então você veja esse fato curioso, interessante, né? Ou seja, essa flexibilidade dessas fazendas era a ponto de abrigarem quilombolas, ao que tudo indica, né? É isso. Muito obrigado, então.